Eu quero pedir que vocês não acreditem em uma palavra do que eu disser aqui. Esse é o primeiro pedido, e é sério. Por favor, não acreditem em uma palavra do que eu disser aqui, porque a crença simples ela é um pouco perigosa. Confirmem. Se vocês acharem que tem algum sentido o que eu disser aqui, confirmem. Coloquem em prática e vejam o que acontece. Segundo pedido, não duvidem de nada do que eu disser aqui. Aquilo que eu lhes disser não é baseado em nada que eu aprendi teoricamente. É baseado na minha própria experiência pessoal e é baseado na experiência de muitas pessoas, milhões de pessoas, na verdade, que eu nunca tive contato, mas que estão, de alguma forma, aplicando na sua vida cotidiana algumas providências, algumas normas do viver simples. Pela minha experiência, quando existe o que se chama no movimento das ecovilas como uma cola prévia, fica muito mais fácil que os outros valores se manifestem. E eu acredito que o grande desafio desse momento, do movimento da sustentabilidade, seja como nós podemos nos reeducar, nos reposicionar para descobrir da forma mais rápida possível uma cola que nos aproxima. Fala, Fih! Estou aqui com o Jorge Corro. Ele é um cara assim, com um currículo fenomenal que, quando o palestrante, o cerimonial, falou o currículo dele, eu não consegui decorar metade. A gente juntou um pouco aqui para conversar sobre alguns temas que, por mais que estejam batidos, eles às vezes foram falados um pouco demais de uma forma diferente, de uma forma que não gera, como você falou na sua palestra, uma mudança, certo? Um dos pontos que eu achei bem interessante que você comentou é que quando a gente trata da educação para a sustentabilidade, quando a gente fala de ambiente, a gente trabalha com 3 fatores, que é o social, o econômico e o ecológico. Só que você propõe, na sua escola, você propõe um novo tema. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, essa nova dimensão, se dizer assim, nós qualificamos como visão de mundo. Seria como que o substrato, o solo fértil, onde as soluções apontadas nas dimensões econômica, ecológica e social poderão florescer. Por quê? Porque a experiência provou que, ainda que se tenha todo o conhecimento e todos os recursos necessários para promover mudanças, se não há uma atitude diferente perante os problemas, perante a realidade, essas soluções serão muito superficiais. Então, para a gente transformar a sociedade, primeiro a gente tem que transformar como o indivíduo vê a sociedade. Seria a mudança de cosmovisão. Exatamente. E essa mudança de como ele vê a sociedade passa da mudança de como ele é. O Fernando Pessoa dizia, o que nós vemos não é o que vemos, mas o que somos. Se você pegar dos anos 90 para cá, houve uma mudança social, uma mudança pelo menos no papel de pessoas buscando um novo mundo, se fazer um novo mundo, buscando esse termo sustentabilidade, discutindo sobre isso. Você pode falar alguma experiência que você teve que mudou nesses anos, por exemplo, que você viu no começo do seu envolvimento com o ambiente e que hoje você vê como é diferente? Eu diria que a coisa para mim que é mais importante é a multiplicidade ou a diversidade das pessoas que começam a sentir como real a possibilidade de uma vida mais harmônica nesse planeta. E quando eu digo diversidade, não é apenas diversidade cultural, mas também a diversidade nos papéis que essas pessoas exercem na sociedade. Isso eu acho fundamental, que essa prática vá além do discurso e se torne uma disposição do diálogo. Ou seja, o problema, ele contém a solução. Nós, de certa forma, geramos, como espécie humana, geramos um modelo desenvolvimentista de consumo, de exploração dos recursos a um nível tal insustentável por conta da perda de valores essenciais, valores humanos, existenciais, que as grandes tradições espirituais sempre propagaram. Mas as grandes tradições espirituais perderam credibilidade porque as pessoas que as representam não foram coerentes. E o poder público muitas vezes não consegue implementar suas ações também porque a sua credibilidade está em baixa. E o cidadão, por sua vez, não exerce seu poder por não acreditar que possa fazê-lo. Então, como é isso? Não existe um sistema que colapse dessa forma. O que eu acredito que é possível é que nós olhemos de uma forma mais madura e que se exerça não uma visão de quem é culpado do quê, mas sim a visão de que todos somos corresponsáveis em alguma medida pelo estado em que as coisas chegaram. A partir daí nós podemos sentar em caráter de igualdade, respeito e dialogar.
Pode haver outras soluções, mas eu não as conheço. Mas agora você pegou num ponto interessante que teve a ver com a sua última palestra que eu assisti lá de Salvador. No relação de consumo, em toda essa sociedade em volta do consumo, e também você falou sobre culpa. Você acredita, assim, pessoalmente agora, de uma forma que o ser humano hoje é uma vítima ou é um culpado pelo consumismo? As duas coisas. Desenvolverei. O meu foco hoje, em termos de trabalho comunitário, trabalho social, é divulgar esse estilo de vida que vem se comprovando muito eficaz para a transformação social e ambiental, que se chama simplicidade voluntária, para isso que eu fui chamado ao TED. E nesse estilo de vida nós vemos assim que não existem culpados, não existem vítimas, assim como não existem opressores ou agressores. O que existe, isso sim, é uma perda da lucidez. Então nós já não sabemos assim quem é responsável ou quem gerou o quê. Eu acredito que isso, a melhor forma de encaminhar é ver assim, o que eu posso fazer a respeito aqui e agora. E voltar a ser o protagonista da minha história, do meu papel como pessoa na sociedade. Se nós conseguimos fazer isso, a minha experiência e a minha convicção é que aquele problema que estava me imobilizando vai gerar, digamos assim, a indignação, se você quiser chamar assim, para que eu faça alguma coisa. Quando eu faço alguma coisa, esse ciclo começa a se reverter. De alguma forma eu vou entrar em contato com possibilidades que antes eu não considerava viáveis. Em exercendo essas possibilidades, novas opções surgirão. Então esse modelo todo, esse estilo de vida como um todo, ele está baseado na possibilidade do ser humano fazer opções cada vez mais conscientes. Isso será feito de acordo com as suas necessidades. Aquilo que vale para você provavelmente não vai valer para mim. E não vai valer para uma terceira pessoa. Mas se nós fizermos isso com consciência, embasados em uma serenidade que surge de um destemor existencial, que é assim que eu chamo, certamente vai dar certo. O que é o temor existencial? O temor existencial, o medo existencial, é você acreditar que de alguma forma as fontes da sua alegria, da sua saúde, da sua felicidade possam estar fora de você. E aí eu costumo dizer isso assim, escrevo sobre isso. Nós pegamos um símbolo e investimos no símbolo acreditando que aquilo vai nos trazer o valor que ele representa. No meu entendimento, essa é a raiz do consumo inconsciente. Não é o fato assim, de eu desejar mais do que eu quero. Não, é de eu acreditar que eu brigo. Estou colocando comida na boca errada, a minha fome vai passar. Não adianta. Chega num ponto que você pode ter o máximo que você quiser de qualquer coisa, mas vai continuar faltando aquele fato que lá na origem gerou uma carência, assim, existencial, que você tentou sanar com coisas exteriores. Interessante. Agora, só para terminar, queria te perguntar agora sobre esse estilo de vida simples, que também tem sido divulgado bastante amplamente como slow life, né? Você não precisa entrar na correria do dia a dia. Você acha que é possível viver esse estilo de vida simples, um caráter de sustentabilidade, mas não em isolamento, mas imerso num grande centro urbano? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu vivo assim há seguramente há pelo menos 15 anos. Primeiro em Porto Alegre, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, e hoje em Zurique, uma cidade com 400 mil habitantes. Estilo de vida, a qualidade de vida atual e um estilo de vida muito demandante do ponto de vista do consumo. Então esse é o primeiro ponto. Eu não acho, tenho certeza. Porque não só eu, como milhões de pessoas em todo o mundo. Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, são em torno de 20 milhões de pessoas, quase 10% da população americana que vive assim. Tenho certeza. O que eu me permito discordar é que realmente sozinho você não pode. Sozinho você não pode porque a prática do viver simples, ela não só não abre mão, como ela estimula a partilha vivencial, a partilha cotidiana. Mas e como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, fazendo as suas opções e não tentando impô-las a ninguém. Em segundo lugar, fazendo aquilo que, por exemplo, Mahatma Gandhi é uma grande referência na história da humanidade. Você diz o que você faz. Um jogo de palavras, né? Então, primeiro você faz, vê os efeitos acontecer e aí você pode falar a respeito com tranquilidade. Então, eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu sei, meu corpo sabe o que acontece. E aí o fato quando a pessoa entra em contato comigo, ela não precisa ser convencida de nada. Ela percebe na minha forma de viver, na minha qualidade de vida, que embora abrindo mão de uma condição de vida que muitas pessoas desejam,
eu vivo muito bem, assim, sim. Então a grande questão do movimento, que não é um movimento na verdade, porque não tem regras, mas do estilo de vida simples, é algo que um dos grandes autores que documentou isso, que é o Duane Elgin, ele diz assim: ninguém é pobre porque quer, em nenhum nível, ninguém é pobre porque quer, mas só é simples quem pode. Esse é um referencial importante, porque muitas pessoas, quando eu falo que eu vivo uma vida simples, elas entendem ou interpretam que eu vivo uma vida pobre. Em absoluto. Eu vivo uma vida muito rica em termos humanos, em termos nutricionais, nos mais diversos níveis, por exemplo, convivência, e em termos culturais. O que eu não faço é sacrificar ou trocar os meus valores para obter algo que eu não preciso. E eu lembro que numa ocasião, uma entrevista que eu fiz para uma grande revista, a repórter perguntou: mas por que você não tem carro há mais de 10 anos? Eu disse para ela: porque eu posso. Ela achou uma resposta muito interessante, porque normalmente a pessoa diz: eu tenho um carro XYZ porque eu posso, né? Você está percebendo? Não, eu não tenho carro porque eu posso. Eu mantenho as minhas pernas em forma, eu busco opções de transporte público, ou o que for, caronas, de modo a não entrar, a não compartilhar um valor que eu não vejo sentido. Essa cultura que faz com que seres humanos acreditem que não nasceram para ser felizes, que nasceram para produzir mais, para ter mais e para viver cada vez menos, eu acho que é uma cultura que merece ser questionada.